Bem-vindos ao 20º vídeo aqui do canal da Dieta do Cordeiro. Estamos no capítulo 18, mas tivemos duas aberturas, né? Uma de apresentação e uma de notas de esclarecimento, que se você não viu, está chegando agora, eu recomendo você assistir. Os links estão aí na descrição desse vídeo. E aí você pode acompanhar também vendo os outros vídeos, se não assistiu, se não ouviu, para estarmos seguindo juntos nesta jornada, né? Como eu expliquei, eu sou Marina Mapelian Congoian, autora desse livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Essa primeira parte, o primeiro módulo que nós estamos seguindo é o que Jesus fez. Eu escrevi cada uma das partes em um ano, né? Todos os sábados eu escrevia um estudo sobre a passagem dos evangelhos. E esse primeiro foi em 2018. Então, o título de hoje do capítulo é Os Trabalhadores. E na época que eu escrevi, estávamos na semana do Dia do Trabalho. Então, na apresentação, nos esclarecimentos, eu também explico que, como eu também escrevi um livro de datas comemorativas, às vezes eu relacionava também a data comemorativa da semana com o tema do capítulo. Então, você não estranhe de estar ouvindo sobre o Dia do Trabalhador em pleno março, tá bom? Mas, amém. Vamos então? No capítulo passado, abordamos sobre a multidão enchendo a casa onde um paralítico foi curado. E nesse mesmo capítulo, nos três evangelhos onde esse episódio é apresentado, logo em seguida é narrado o chamado de Mateus Levi, um dos 12 discípulos. Enquanto Mateus, Marcos e João já escreveram nos primeiros capítulos a chamada dos primeiros discípulos, isso estudamos no 9º capítulo, com outros 5 discípulos, Pedro, André, João, Tiago, Natanael, Lucas só o faz agora, quando inicia o 5º capítulo com a seguinte introdução. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha a multidão de novo aí. No mesmo capítulo da casa cheia e do chamado de Mateus, encontram-se preciosos detalhes destas chamadas vocacionais em meio às multidões que eu vou querer destacar bem oportunamente nessa semana que iniciamos com o dia 1º de maio, Dia do Trabalho, naquele ano, tá bom? Assim, vamos ver como compartilhar trabalhando e como trabalhar compartilhando. Primeiro ponto, Jesus nos chama para trabalhar porque ele nos vê trabalhando. Olha como continua Lucas 5:2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Lucas diz lavando, Mateus diz preparando, Marcos diz lançando as redes, ou seja, em todos trabalhando. E olha como é incrível que Jesus faça isso mesmo conosco. Nessa sequência, ele nos lava de todo pecado, nos prepara, desenvolvendo a nossa fé, e então nos lança a pescar no mar das multidões. Olha só que revelação aqui! E foi vendo Mateus Levi trabalhando neste capítulo também, que Jesus o chamou. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Lucas 5, 27 e 28. Por isso que a nossa resposta ao convite de Jesus deve sempre ser mesmo nessa sequência também. Levantar em obediência ao chamado ouvido,
deixar tudo, os pescadores deixaram os barcos, os bens, deixaram as redes, o trabalho, os pais, a família, e depois o seguir para sempre, cumprindo seus propósitos de acordo com a vocação do nosso chamado, conforme Efésios 4:1, né? Segundo ponto. Jesus abençoa o nosso trabalho quando o servimos com nossos bens. Então, Lucas continua contando que, por causa da multidão, Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Lucas 5:5 e compare com Marcos 3:9. Jesus fez do local de trabalho de Pedro o seu púlpito de pregação do Evangelho. Jesus também pode estar pedindo nosso barco para entrar nele e fazer do nosso meio de ganhar o pão um meio de ganhar vidas. Já pensou? E olha só como Jesus abençoou a Pedro com o mesmo barco com que foi abençoado por ele. Prosseguindo no verso seguinte, diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Olha só que pesca maravilhosa! Depois de uma noite inteira, sabendo que o mar não estava para peixe, só podia ser mesmo por causa da tua palavra, Jesus, que os peixes se concentraram exatamente nas águas mais fundas, onde Jesus disse para Simão ir, provavelmente um pouco mais além dos outros barcos, para os quais Jesus apenas disse para lançarem as redes e que só depois foram abençoados também pelo abençoado Simão, que abençoou Jesus, o abençoador do nosso trabalho. De acordo com Salmo 127:2, né? Se o Senhor não abençoar, em vão trabalhe. Terceiro ponto. Jesus trabalha em nós, por nós e com nós. É só para rimar, né? Porque senão seria conosco, mas tudo bem. Jesus trabalhou em cada um destes discípulos citados, lavando e preparando o caráter deles para um trabalho ainda muito mais digno do que o de costume. Eles seriam agora pescadores de homens e coletores de almas para os cofres eternos. Jesus trabalhou neles também, fazendo-os desapegar do terreno para buscarem em primeiro lugar o céu, reconhecendo um só Senhor a quem até o dinheiro deve se dobrar e servir. Por isso eles deixaram tudo e o seguiram, ainda que pecadores e publicanos em obras. Jesus trabalhou por eles também, fazendo prosperar em uma hora de pesca muito mais do que uma noite inteira em vão. E Jesus trabalhou com eles, porque no capítulo seguinte, Jesus oficializa o convite que fez no nível do mar, chamando-os agora para o nível mais alto, subindo ao monte, como relata Marcos. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele.
e nomeou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. São eles: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão. 12 trabalhadores, devidamente chamados, nomeados e enviados. Para quê? Para que estivessem com ele no árduo, mas recompensador trabalho de pregar o evangelho, curar as enfermidades e expulsar os demônios, com a autoridade do seu nome, em nós, por nós e com nós, por todos os dias até a consumação dos séculos. Foi o que aconteceu com nós também, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Por isso, eu também respondo como Jesus: se meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. João 5:17. É isso aí. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar colocando o nosso trabalho à disposição do Senhor. Vamos estar também deixando, permitindo Ele trabalhar em nós, por nós e com nós. E vamos também dar esse testemunho de sermos bons trabalhadores na seara do Senhor. Amém? Espero aí que você tenha gostado e vamos, opa, eu compartilhei uma tela aqui, mas vamos até amanhã, nos vemos novamente, se Deus quiser. Até lá.